Oi, tudo bem, garoto, garota, estudante, vestibulando? Vamos aí, concurseiros, a nossa aula de concordância verbal. Seja bem-vindo à plataforma do professor Léo. E vamos aí a mais alguns casos especiais. Falando agora sobre o verbo bater, soar e dar, e também sobre o sujeito oracional. Vamos primeiramente para o verbo bater, soar e dar. Olha só, esses verbos aí, muito cuidado. Quando houver o no e o na, seguido da palavra relógio, sino, igreja, exemplo, no relógio, no sino, na igreja. Ficou claro? Você deve concordar com as horas. Então quando houver bater, soar e dar, eu tenho que concordar com as horas, caso venha relógio seguido da preposição no relógio, ou no sino, ou na igreja. Olha o nosso exemplo. Bateram no relógio 2 horas. O que bateu? Não foi o relógio que bateu. Quem bateu, no caso ali, foram as 2 horas. 2 horas bateram no relógio. No relógio está indicando o lugar, legal? Não que seja o relógio batendo. 2 horas que bateram. Então tem que concordar com as horas. Agora, no sino soaram 3 horas. Léo, mas é o sino que faz isso. Não. Eu vou concordar com as horas, porque o termo sino está seguido da preposição no. Então, com esses três verbos, quando o termo relógio, sino ou igreja vierem seguidos da preposição no ou na, e o verbo tem que concordar com as horas. Olha um outro exemplo aí. Vejamos. Relógio, sino e igreja. No caso agora, sem a preposição no ou na. Você passa a concordar com o relógio, com o sino ou com a igreja. Bateram 2 horas o relógio. Quem bateu? O relógio que bateu 2 horas. Agora você não concorda com as horas, porque o termo relógio assume função de sujeito, sujeito do verbo bater. Deram 1 hora os relógios. Quem é que deu agora? Os relógios deram 1 hora. Bem explicado? Tranquilo, então? Então eu vou concordar com o relógio, porque ele não está seguido da preposição no. Certo? E temos o outro caso, sujeito oracional. O próprio nome já fala, é quando oração é verbo. É quando o verbo assume função de sujeito. E normalmente você vai ter um verbo no infinitivo. Vejamos aí para você entender melhor. Verbo no infinitivo. Ainda falta dar os últimos detalhes. Quem é o verbo conjugado? O verbo conjugado é o falta. O que é conjugado? Falta é quando você conjuga o verbo. Faltou, faltei, faltará. O verbo está conjugado. Agora o verbo aí, no infinitivo, o dar, ele é o sujeito. Como assim? O que falta? Dar os últimos detalhes falta. Léo, para mim, os últimos detalhes, no caso, seriam o sujeito, né? O termo seria o sujeito. Não. Quem é o sujeito? É dar. Dar os últimos detalhes, falta. Como dar é o sujeito, eu vou chamar de sujeito oracional. Bem explicado, tranquilo, legal? Consta aos homens saber a verdade. Léo, não deveria ser constam para concordar com homens? Não. Termo preposicionado, seguido de preposição, núcleo do sujeito, não pode vir precedido de preposição, certo? Então, o que consta? Saber a verdade consta a alguém. É uma pegadinha de prova. Então, quando houver um verbo, você vai questionar o verbo. E aí você vai olhar quem é a resposta. Léo, mas a resposta pode ser um verbo? Sim. Aí já estou te dando a dica que o verbo estará, em regra, no infinitivo, que é o verbo terminado em R, normalmente, tá, gente? Dar, saber, no caso aí. E temos um outro caso em que o verbo não estará no infinitivo. É quando houver o verbo mais o que. Exemplo, sabe-se que eles são bons professores. O que se sabe? Que eles são professores. Tudo isso aí é o sujeito. E vai uma dica. Você vai pegar o que e vai trocar pelo isso. Sabe-se isso. Isso é sabido. Então legal, Léo. Eu vou pegar o que para frente, trocar e vou trocá-lo pelo isso. Troquei, faço a devida concordância. Sabe-se isso, isso é sabido. Fica bem mais fácil, mais tranquilo. Parece que os professores faltarão. Primeiro verbo, parece.
O que parece? Que os professores faltarão. Logo, toda essa oração é o sujeito. Legal, gente? E aí você pode trocá-lo pelo isso. Parece isso. Você vai trocar o do que para frente, pegar tudo isso e substituir pela palavra isso, pelo pronome demonstrativo isso. Dando certo, sem problema nenhum. Isso parece, isso é o sujeito do verbo parecer. Ficou claro? Então aprendemos aí mais 2 casos especiais para você entender melhor a concordância verbal. Fico por aqui, muito obrigado.